Em 25 de dezembro de 2019, Paris Hobson estava na casa dos avós em Massillon, Ohio. A Paris, que já estava agindo estranhamente há algum tempo, disse aos familiares que iria caminhar até o parque local para espairecer um pouco e que ela voltaria em breve. Mas a Paris nunca mais foi vista. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trouxe para vocês o caso da Paris Hobson. É um caso bem interessante, por diversos motivos que vocês vão entender, mas ele não é um caso muito conhecido, muito divulgado, nem lá nos Estados Unidos. Então eu achei que ia ser bom trazer, uma novidade, um caso que provavelmente quase ninguém ouviu falar. Eu diria que você tá fazendo muito disso ultimamente. Tô? Trazendo casos que ninguém ouviu falar. Ok. Mas antes, eu queria falar rapidinho que aconteceu uma coisa engraçada no último episódio. Que a gente publicou. Eu ouvi o episódio 2 vezes. Eu não percebi. Eu terminei de editar o episódio. Assim que eu terminei de editar, nem passa pela minha cabeça ouvir, porque eu acabei de editar e ficar ouvindo a bela voz da minha esposa durante muito tempo. Então não quero ouvir o episódio, eu dou pra Marcela ouvir, pra ela revisar. Se tiver algum problema, ela me fala. E aí? Eu não percebi. E aí? Eu publiquei o episódio. E aí recebi várias mensagens e comentários. Nossa, o início é muito engraçado. Morri de rir. E eu tô pensando, nossa, a gente deve ter falado algo muito engraçado no início, que eu não lembro. Porque nós somos pessoas engraçadas. Tenho certeza que não parece aqui nesse podcast, que a gente só fica falando de tragédia e tal. Mas a gente é pessoa engraçada, então a minha conclusão foi, a gente deve ter falado algo genial no início, de muito engraçado. E não. Aí, o Alexandre não estava em casa, nessa hora, ele me mandou uma mensagem. Falando que aconteceu um erro no início do episódio e ficou muito engraçado e não sei o quê. Aí eu peguei e fui ouvir o episódio de novo. E eu não percebi. De novo. Eu comecei a ouvir. Tinha passado de 5 minutos, aí eu, amor, que horas vai acontecer esse negócio muito engraçado? Porque eu já ouvi 5 minutos e nada. Então, né? Foi lá. Depois que ficou lá, foi engraçado. Depois ficou naquela de muda, não muda. Agora já foi. Não, nem passou pela minha cabeça mudar. Óbvio que passou pela minha cabeça mudar. Mas aí já foi. Quem viu. Tá engraçado. Acontece, nós somos humanos, né? Então, é isso aí. Quem já assistiu gravação ao vivo do podcast sabe que eu faço isso quando eu erro. Então, assim, não acho que foi estranho pros apoiadores, por exemplo. Agora, quem nunca... Gostaria que tivesse sido estranho pros apoiadores, que alguém teria me avisado. Ok, eu também. Mas quem nunca assistiu uma gravação antes, com certeza foi pego de surpresa. São os primeiros segundos do episódio. Sim. Primeiros segundos. Mas tudo bem. O segundo aviso que eu vou dar muito rápido é: Detetive do Sofá precisa de você. Apoia nós pra continuar fazendo esse trabalho e continuar cometendo errinhos sem querer que contribuem para a autenticidade desse podcast feito 100% artesanalmente. Certo? Certo. Então, vai lá no Orelo, vai lá no Apoia-se, procura o Detetive do Sofá, faça sua contribuição e é isso aí. Agora sim, Marcela, me fala o que aconteceu com a Paris Hobson. Paris Lachelle Hobson tinha 26 anos quando desapareceu no Natal de 2019. Ela nasceu em 1993 e cresceu na comunidade de Massillon, no Ohio, filha de Rochelle Arnold e Perry Hobson. Desde a infância, a Paris foi uma pessoa muito próxima da família, especialmente do irmão Perry, com quem ela tinha uma relação muito boa. Os dois irmãos eram muito unidos. Eles tinham apenas 19 meses de diferença de idade e cresceram juntos,
sendo descritos como uma equipe forte, sempre ao lado um do outro. E sim, o nome deles soa quase igual, Paris e Perry. E o Perry ainda tinha o mesmo nome que o pai, que também era Perry. A mãe dos dois, a Rochelle, afirmou que tanto a Paris quanto o Perry eram crianças inteligentes, sempre se destacando na escola. A Paris, em particular, sempre foi excelente em matemática e redação, demonstrando uma capacidade criativa impressionante desde muito jovem. E para mim isso é bem curioso, porque normalmente quem é muito bom de ciências exatas não costuma ser tão criativo em redação, literatura, nessa área de humanas. E a Paris era boa em tudo. Ela escrevia poesias, músicas e estava até escrevendo um roteiro de filme. Na época da escola, a Paris se envolveu em diversas atividades. Ela fez parte da banda e do coral durante o ensino médio e, ao mesmo tempo, participou da Tiger Swing, uma equipe de dança. Essa diversidade de interesses refletia sua natureza extrovertida e criativa, além da sua habilidade de equilibrar diferentes compromissos. Ela era uma estudante que se destacava entre os melhores da sua turma e demonstrava uma grande aptidão para aprender tudo que lhe era apresentado. Após se formar na Washington High School, a Paris foi estudar na Cleveland State University, onde ela se formou em serviço social. No entanto, após algum tempo trabalhando nessa área, ela percebeu que o serviço social não era o que ela realmente desejava fazer. Ela gostava muito, sim, de ajudar o próximo, mas o trabalho que ela tinha nessa área era muito burocrático, então ela acabava só ficando frustrada. E isso levou a Paris a fazer uma mudança significativa em sua carreira, redirecionando seu foco para o planejamento de eventos. Ela começou sua trajetória profissional nesse campo trabalhando para a American Legion e mais tarde para Independent Colleges of Ohio, onde ela contribuía na organização dos eventos. A Paris se mudou para a cidade de Columbus, também em Ohio, no ano de 2017, após um evento muito doloroso na família, o acidente de carro sofrido pelo irmão dela, Perry. A mudança da Paris para a cidade de Columbus foi em parte motivada pelo desejo de ficar mais próxima da mãe, a Rochelle, e ajudar nos cuidados do Perry, que precisou ser transferido para um hospital especializado. Na nova cidade, a Paris encontrou um emprego na seguradora Nationwide, na área administrativa, um cargo que lhe trouxe estabilidade e satisfação profissional. Além do seu trabalho com eventos, a Paris também era escritora e tinha um grande amor pela música. Ela gostava de escrever poesia, letras de músicas e até autobiografias para outras pessoas. A sua capacidade criativa não tinha limites e seu talento era evidente em todas as suas produções. A sua mãe, Rochelle, descreve a Paris como uma pessoa humanitária, sempre disposta a ajudar os outros e a fazer novas conexões para tentar melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Fisicamente, a Paris é uma mulher afro-americana de estatura baixa, com 1,58 m de altura. Ela possui cabelos e olhos castanhos e algumas tatuagens bem marcantes, como o nome dela e um par de lábios no colo, além de uma rosa no pé e tornozelo e outra tatuagem na parte superior das costas, perto do pescoço. No dia do seu desaparecimento, a Paris foi vista pela última vez vestindo uma camisa bordô com listras roxas, calça jeans azul, botas pretas altas com fivelas douradas, um casaco preto e ela carregava uma bolsa preta. A sua ausência repentina causou grande preocupação na família e na comunidade, e o caso gerou uma intensa busca por informações, porque a Paris era uma pessoa muito amada e respeitada por todos que a conheciam. Antes da gente continuar falando do desaparecimento da Paris, eu quero explicar para vocês o que aconteceu com o irmão dela, o Perry Hobson,
até porque tem algumas teorias relacionando os dois casos. Então é importante vocês compreenderem melhor a morte dele. O Perry nasceu em Massillon em 13 de setembro de 94. Ele se formou na Washington High School e depois fez faculdade no National College. O Perry era conhecido por ser um rapaz muito gentil, generoso, educado e charmoso. Ele também era um ótimo pai para o filho pequeno dele, chamado Kendrick. Quando morreu, o Perry trabalhava como produtor musical na KOUS Associations. A morte do Perry foi uma tragédia que abalou profundamente a sua família e a comunidade ao redor de Massillon. O Perry, um jovem de apenas 22 anos, teve a sua vida interrompida de maneira repentina e dolorosa após um acidente de carro fatal em junho de 2017. Esse acidente não apenas tirou a sua vida, mas também deixou uma marca indelével na família, especialmente na sua irmã, Paris, que passou a se dedicar incansavelmente a descobrir a verdade por trás desse evento trágico. A manhã de 16 de junho de 2017 foi o início de uma sequência de acontecimentos que mudaram para sempre a vida da família Hobson. O Perry estava no banco do passageiro do próprio veículo, um Oldsmobile, quando outro motorista, até hoje não identificado, causou uma colisão frontal ao ultrapassar outro carro numa área onde as ultrapassagens eram proibidas. O motorista fugiu do local, deixando o Perry gravemente ferido dentro do carro. O motorista do carro dele. Isso. O Perry estava no banco do passageiro do próprio carro. Uma outra pessoa estava dirigindo. Essa outra pessoa fez uma ultrapassagem proibida e bateu de frente com o outro carro. E vazou. A pessoa estava bem. O motorista, estava bem depois desse acidente e vazou do carro. O Perry estava em uma condição muito grave e ficou abandonado ali dentro do carro. De início, a polícia presumiu que o Perry era o motorista que havia deixado a cena, já que o carro estava registrado em nome dele, e até mesmo visitaram a casa dele após o acidente e perguntaram para a namorada e mãe do filho dele se ela o tinha visto. Policiais também ligaram para a mãe do Perry, a Rochelle, e disseram que o filho dela tinha causado um acidente e fugido da cena. A Rochelle não entendeu nada e ela tinha certeza que o filho não faria uma coisa dessas. O policial que ligou para ela também tinha dito que 3 pessoas foram levadas para um hospital por causa desse acidente e que uma dessas pessoas estava em estado grave. Então, a Rochelle começou a ligar para os hospitais próximos para saber se uma daquelas 3 pessoas internadas era o filho dela. Quando ela finalmente descobriu o hospital para onde as pessoas do acidente foram levadas, essas pessoas ainda não tinham sido identificadas. Então, a Rochelle deu os dados do Perry e falou sobre uma tatuagem grande que ele possuía no peito. Com isso, o hospital pôde constatar que uma daquelas pessoas internadas era o Perry Hobson. Ficou claro para a polícia que o Perry não estava dirigindo. Afinal, ele foi encontrado inconsciente no banco do passageiro. Além disso, testemunhas viram o motorista fugir da cena do crime. Inclusive, os 2 passageiros do outro veículo envolvido no acidente, que também tinham sido internados, mas se recuperaram, disseram que achavam que alguém tinha saído correndo. Após o acidente, o Perry ficou em estado crítico por 10 meses, com suporte de vida, até falecer em abril de 2018. Ele nunca acordou para dar explicações sobre o que aconteceu e sobre quem estava dirigindo o carro. O Perry tinha só 23 anos quando morreu e ele deixou 2 filhos pequenos. O filho chamado Kendrick, que eu já mencionei, e uma filha chamada Perazia, que nasceu enquanto ele ainda estava internado. A namorada dele estava grávida quando ele sofreu o acidente. A morte do Perry foi um golpe devastador para sua mãe, seu pai, sua namorada e a sua irmã. A Paris ficou profundamente afetada pela perda do irmão, de quem ela era muito próxima, e pelo mistério que cercou aquele acidente.
ela se dedicou a buscar respostas sobre o que realmente aconteceu naquela manhã fatídica. Ela queria saber quem estava dirigindo o carro do seu irmão e por que a pessoa fugiu após causar o acidente. A sua determinação em descobrir a verdade levou a Paris a questionar todo mundo que era próximo do Perry. Afinal, ele tinha muito ciúme do carro e ele não deixava qualquer um dirigir o veículo dele. A Paris também investigou pistas e falou com quem conhecia mais detalhes sobre a situação. O sofrimento da família Hobson foi ainda mais intensificado quando, após a morte do Perry, um incidente envolvendo o carro destruído dele ocorreu. O carro do Perry foi usado numa campanha escolar contra dirigir embriagado. E isso causou uma grande indignação na família, porque o acidente do Perry não envolvia álcool. Pelo menos não até onde a gente sabe. A família sentiu que o carro, que deveria ser uma evidência crucial na investigação do acidente, estava sendo usado de forma desrespeitosa. A Paris, em particular, se sentiu desamparada e a família exigiu desculpas e esclarecimentos à escola que havia usado o carro na campanha. Enquanto a Paris se concentrava na investigação sobre a identidade do motorista que fugiu, ela também lidava com a dor da perda e com a responsabilidade de ajudar a cuidar dos sobrinhos que perderam o pai quando eram tão pequenininhos. A luta da Paris não era apenas por justiça para o irmão, mas também pela memória dele e pelo bem-estar da família que ele deixou. Alguns rumores indicam que a Paris pode ter estado perto de descobrir a identidade do motorista, ou talvez de reunir as provas necessárias para entregá-las à polícia quando ela desapareceu. No entanto, outras coisas que eu li fazem parecer que todo mundo sabe quem é que estava dirigindo aquele carro, mas nunca houve evidências suficientes para a polícia fazer algo a respeito. Inclusive, hoje eu falei com o Ron, o tio da Paris e do Perry, e ele me falou algumas coisas bem curiosas a respeito do acidente do Perry e essa questão da investigação que a Paris estava fazendo. Eu vou ler aqui para vocês. O caso do irmão dela não tem nada a ver com o caso da Paris, porque ela já sabia quem estava envolvido. A Paris falou sobre isso quando ela estava por perto. A minha mãe sabia disso, a avó da Paris, e a razão pela qual a Paris deixou todos os seus pertences é porque havia outra coisa acontecendo com ela. Se a polícia de Massillon tivesse investigado o caso do meu sobrinho Perry, os indivíduos já estariam presos. Além disso, para que fique registrado, havia 2 outras pessoas no carro do meu sobrinho. Uma pessoa dirigindo e outra pessoa no banco de trás, porque ele morreu devido a um traumatismo contundente no lado direito da cabeça. Quando eles correram e deixaram o Perry para morrer, a pessoa que estava dirigindo passou por cima do meu sobrinho quando ele estava ali no banco do passageiro, porque eles não conseguiram sair do lado do motorista porque a porta estava emperrada. O segundo indivíduo, que estava no banco de trás, foi quem atingiu o Perry no lado direito da cabeça. E o banco de trás foi empurrado para frente para que aquele indivíduo tentasse sair. O Perry teria sobrevivido ao acidente de carro e estaria aqui hoje, mas quando o covarde do banco de trás o atingiu com um objeto contundente no lado direito da cabeça, ele não teve mais chances. Eu e alguns outros membros da família sabemos quem é um desses indivíduos. Essas informações nunca tinham sido divulgadas antes, mas por ser uma pessoa tão próxima da família, o irmão da Rochelle, tio da Paris e do Perry, eu acho que a gente pode confiar pelo menos que ele realmente sabe o que ele está falando e que deve ser, sim, muito óbvio quem é que estava dirigindo aquele carro, quem é que estava por ali, e a polícia simplesmente não investigou e não fez o trabalho dela. A família Hobson geralmente passa o Natal com os pais da Rochelle, os avós da Paris. E o Natal de 2019 não foi diferente. A comemoração aconteceu na casa deles, em Massillon, Ohio, onde todos se reuniram, incluindo os irmãos e sobrinhos da Rochelle.
A Rochelle e o Perry pai se separaram e ele vivia em Canton. Os dois se davam muito bem e o Perry pai já estava até casado com outra pessoa e teve outros filhos também. A Paris costumava passar o Natal com a mãe e a família dela. Nos dias e semanas que antecederam seu desaparecimento, a Paris estava enfrentando insônia. Ela simplesmente não conseguia dormir e a Rochelle percebeu que a filha ficava acordada à noite, andando de um lado para o outro. Às vezes ela preparava uma xícara de chá, tentando relaxar, mas ela parecia estar com a mente ocupada com algo. A Rochelle sentia que algo estava perturbando a Paris. Sempre que ela notava a filha inquieta, ela dizia: "Você sabe que, seja lá o que for, você tem que rezar e tudo ficará bem." Mas a Paris não falava muito sobre o que estava mantendo ela acordada. Normalmente ela não tinha problemas para dormir. Mesmo sem explicar para a mãe o que estava acontecendo, a Paris fez alguns comentários estranhos. Por volta de novembro, durante o período de ação de graças, ela disse para a mãe: "Se eu precisar sair por um tempo, você pode ficar aqui no apartamento." A Rochelle perguntou: "Ué, mas para onde você vai?" E a Paris respondeu: "Eu só queria dizer que, se eu precisar ir a algum lugar por um tempo, você poderia ficar aqui." Esse comentário incomum coincidiu com a insônia da Paris. A Paris também fez um outro comentário que chamou a atenção da Rochelle, que foi: "se um dia você precisar, a senha do meu celular é essa daqui." E a Paris era muito neurótica com a privacidade dela, até porque ela morava com a mãe. Então, a Rochelle ficou: "Ué, por que ela tá me dando a senha do celular?" Assim, entendeu? Vocês sabem que a Rochelle e a Paris moravam juntas em Columbus desde 2017. Elas viajaram para Stark County na véspera do Natal. O plano era passar a noite do dia 24 de dezembro na casa de um amigo da família em Canton e, na tarde de Natal, ir para a casa da família da Rochelle em Massillon, onde elas passariam o dia 25 e os 2 ou 3 dias seguintes. Na noite do dia 24, elas foram para a casa desses amigos e, segundo a Rochelle, a Paris não dormiu bem. Ela estava andando pela casa e saindo frequentemente para fumar. No dia seguinte, por volta de meio-dia, 1h, as duas pegaram a estrada. Durante a viagem, a Rochelle não se lembra da Paris ter falado com ninguém ao telefone ou mencionar amigos que ela encontraria em Massillon, a cidade onde ela cresceu. O carro era da Paris, mas a Rochelle foi quem dirigiu porque a filha queria dormir um pouco. A mãe e a filha ouviram música e cantaram durante uma parte do trajeto até a Paris dormir depois. Ao chegarem à casa dos pais da Rochelle, em Massillon, elas conversaram por cerca de 15 minutos com os parentes, para todo mundo se atualizar sobre as novidades. A Rochelle, então, subiu para tomar um banho. Ela passou uns 15 a 20 minutos no chuveiro e, ao sair, percebeu que algumas visitas tinham chegado, incluindo uma amiga de infância da Rochelle com os filhos. Todos conversaram e tiraram fotos juntos. E foi nesse momento que a Rochelle notou que a Paris estava do lado de fora da casa, andando de um lado para o outro no quintal. Os parentes da Paris também notaram que ela estava agindo de forma estranha naquele dia, parecendo ansiosa e distante do seu comportamento extrovertido habitual. A Rochelle e a amiga saíram para conversar com a Paris, que estava parada no final do quintal com a bolsa na mão. A Rochelle se aproximou e perguntou se estava tudo bem, mas a Paris desconversou. Quando a Rochelle perguntou se ela ia sair, já que ela estava de bolsa, a Paris respondeu que sairia para dar uma volta, porque ela precisava espairecer e queria ir até o Parque Shriver. A Rochelle e a amiga iam visitar um vizinho na casa em frente. Elas seguiram a Paris até a rua e, antes de entrar na casa do vizinho, a Rochelle deu uma última olhada e viu a filha indo em direção ao parque. Era por volta das 14h30 e foi a última vez que ela viu a Paris. Como o Parque Shriver não era muito longe, a Rochelle não esperava que a Paris demorasse.
Ela não sabia exatamente quanto tempo a filha ficaria lá ou se ela ia apenas passear, mas, mesmo assim, ela não achava que a Paris demoraria muito. Cerca de 30 minutos depois, quando a Rochelle e a amiga já tinham retornado da casa do vizinho, a Rochelle enviou uma mensagem de texto para Paris, perguntando se ela estava bem. Ela escreveu: "Não se preocupe com nada, apenas tome um pouco de ar fresco e reze." No entanto, a Paris não respondeu. Cerca de 10 minutos depois de enviar a mensagem, a Rochelle percebeu que o celular da Paris estava carregando no carro, explicando a falta de resposta para a mensagem. A Rochelle, então, foi até a varanda, onde um primo dela estava sentado, e perguntou se ele tinha visto a Paris voltar, já que a casa estava cheia de parentes e ela podia não ter percebido que a filha estava lá dentro. A Paris não largava o celular, então se o celular dela estava por ali, a Paris também deveria estar. Mas o primo confirmou que a Paris não voltou. A partir desse momento, a Rochelle entrou em pânico. A Paris estava sozinha, sem celular, sem identidade e cartão de banco, itens que também ficaram dentro do carro. Desesperada, a Rochelle pediu ajuda à família e começou a procurar pela Paris. Foi então que o pai da Rochelle revelou algo estranho. Enquanto a Rochelle estava no banho, a Paris pegou o carro e saiu sem falar para onde ia. Ela ficou fora por cerca de 10 minutos e voltou sem dizer nada. Até hoje não se sabe o que a Paris fez durante esses minutos ou para onde ela foi. Ela também não comentou nada com a mãe depois, que a Rochelle saiu do banho, que ela tinha saído, nem nada parecido. A Rochelle, então, pegou o carro e foi procurar a Paris. Ela passou pelo Parque Shriver e circulou pelas ruas ao redor, mas não a encontrou em lugar nenhum. Depois, a Rochelle ligou para um amigo da Paris, mas ele também não sabia dela. Quando a Rochelle explicou a situação, o amigo se juntou à família e aos vizinhos na procura pela Paris, mas, sem pistas, a Rochelle decidiu ir até o departamento de polícia registrar o desaparecimento da filha. A primeira coisa que a polícia perguntou quando a Rochelle foi até a delegacia registrar o desaparecimento foi sobre a saúde mental da Paris. Se ela tinha algum problema de depressão, ansiedade ou algo do tipo. Os entes queridos da Paris disseram que ela podia estar deprimida ou ansiosa na época do desaparecimento, sim, mas não demonstrava sinais de que pretendia se machucar. A Paris também nunca teve um histórico de problemas de saúde mental nem de uso de drogas. Os policiais, então, explicaram que, como a Paris é uma adulta, ela podia sair a qualquer momento, sem precisar dar explicações para ninguém. A Rochelle, no entanto, ressaltou que era muito incomum a Paris fazer isso. O policial pediu uma descrição da Paris e ela forneceu as informações básicas: o nome, a idade, data de nascimento e o que a Paris estava vestindo. E, basicamente, foi só isso que foi feito. Não foi registrada a ocorrência do desaparecimento da Paris nesse dia. Depois de sair da delegacia, a noite passou e pela manhã a Paris ainda não tinha aparecido. Não havia nenhuma pista sobre o seu paradeiro. Rochelle e os primos da Paris postaram no Facebook pedindo para quem soubesse de algo sobre o paradeiro dela entrar em contato. Nesse momento, a amiga da Rochelle, aquela que tinha ido lá no Natal com os filhos, ligou para Rochelle e disse que o tio dela tinha visto a Paris no dia 25, pouco depois dela sair da casa dos avós dizendo que ia caminhar no parque. O homem, que conhecia a família, contou que ele viu a Paris parada na esquina da Rua 3 com a Rua Johnson, que é bem perto da casa dos avós dela. Ela estava ali, olhando para cima e para baixo da rua como se ela estivesse esperando alguém. Ele foi até ela, desejou Feliz Natal, os dois se abraçaram e ele seguiu seu caminho para casa. Esse foi o último avistamento confirmado da Paris. A Rochelle ligou para a polícia para informar que a Paris ainda não tinha aparecido e para contar também sobre esse avistamento.
Isso já era no dia 27 ou 28 de dezembro. A Rochelle se encontrou com os policiais no Parque Shriver, onde finalmente foi registrada a ocorrência do desaparecimento da Paris e ela foi incluída no Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Enquanto a polícia começava a investigar, familiares e amigos da Paris continuavam tentando encontrá-la. Um grupo foi criado no Facebook, onde voluntários começaram a se organizar para realizar buscas. A Rochelle e a família ainda estavam meio em choque, tentando entender onde a Paris podia estar, para quem mais eles podiam ligar e o que mais podiam fazer. Nesse ponto, o pai da Paris, o Perry, foi informado da situação e, juntamente com a família dele, foi até Massillon para ajudar nas buscas. O que mais confundia a todos era o fato da Paris ter saído sem o celular. Ela sempre levava o celular consigo. Além disso, algo que ela nunca deixava para trás eram os cigarros. E no carro foi encontrado um maço de cigarros no banco do passageiro, mas com apenas 2 cigarros lá dentro. Provavelmente, a Paris tinha mais cigarros na bolsa que ela levou com ela, mas o que mais estava naquela bolsa e se realmente tinham cigarros lá, ninguém sabe. Segundo a Rochelle, a carteira da Paris não foi deixada para trás, então devia estar na bolsa. Mas não se sabe se havia algo importante na carteira, já que os documentos da Paris, como a identidade e o cartão de banco dela, os itens mais essenciais que as pessoas costumam guardar nas carteiras, ficaram no carro, no console. Por que a Paris teria retirado esses itens da carteira? Um dos moradores de Massillon, que se juntou ao grupo do Facebook, sugeriu fazer uma busca com cães farejadores. Ele entrou em contato com uma das primas da Paris e ofereceu sua ajuda, explicando que ele conhecia pessoas com cães de busca. A família aceitou e se uniu a um grupo de 40 ou 50 pessoas no Parque Shriver para realizar essas buscas. Coisa que, a polícia devia ter feito desde o início. A polícia levou 2 dias pra registrar o desaparecimento? A polícia tava cagando. Normal. Eu não sei como é Ohio, como é a cidade de Massillon. Eu não sei se os policiais lá também são racistas, né? Uhum. Afinal, a gente tá falando de uma mulher preta. E se isso pode ter tido alguma influência nessa falta de ação dos policiais. Ou se foi só o feriado, sei lá. Mas me parece mesmo que foi mais uma questão de ser feriado e de, ela é jovem, ela vai voltar, entendeu? Uhum. Aquela negligência que a gente sempre vê. Uhum. Não parece ter sido algo motivado por racismo, entendeu? Mas, vai saber. Os donos dos cães farejadores explicaram o que aconteceria durante a operação. A Rochelle levou alguns itens pessoais da Paris para os cães cheirarem e todos se dividiram em grupos para procurar em diferentes áreas da cidade, sem se afastar muito do Parque Shriver. Perto do fim da busca, o departamento de polícia ficou sabendo da ação e ligou para Rochelle, perguntando se ela se importaria deles trazerem os seus próprios cães para ajudar. A busca feita pelos voluntários foi interrompida e os policiais trouxeram seus cães e agentes para fazerem a busca deles. A Rochelle acredita que os policiais estavam seguindo as direções indicadas pelos cães dos voluntários. 3 cães participaram dessas buscas da polícia. Um deles foi para a Rua Erie, onde há um cemitério. Outro parou na esquina da Rua Erie com a Avenida Pearl. O terceiro cão, a Rochelle não se lembra exatamente para onde foi, mas de acordo com alguns relatos que eu li, ele estava na esquina da Rua Johnson com a Rua 3, que seria onde a Paris foi avistada pela última vez. Após esses sinais, os alertas dados pelos cães, as buscas se concentraram em áreas mais sombrias, como o cemitério da cidade e algumas ruas e becos escuros. Os cães foram levados para essas áreas, principalmente a área arborizada do cemitério, mas nada de relevante surgiu. Logo no início das investigações, a polícia analisou o celular da Paris.
Eles examinaram as mensagens e o histórico de chamadas, mas não encontraram nenhuma indicação de que ela planejasse se encontrar com alguém durante a sua caminhada. No entanto, descobriram que a Paris tinha entrado em contato com um pastor da igreja no dia do desaparecimento, perguntando se haveria culto naquela noite. O pastor respondeu dizendo o horário do culto, mas foi só isso, e a Paris não apareceu na igreja. De acordo com a página Find Paris no Facebook, surgiu uma pista de que ela poderia ter sido vista numa loja chamada Family Dollar, onde uma atendente tinha certeza que a Paris esteve lá comprando doces. Mas, quando revistaram as imagens das câmeras de segurança da loja, a polícia concluiu que a mulher nas imagens não era a Paris. Mais de um mês depois do desaparecimento, o Departamento de Polícia de Massillon anunciou que estava paralisando o caso da Paris, já que não haviam surgido informações confiáveis nas últimas semanas. As autoridades afirmaram que continuariam investigando qualquer nova pista que aparecesse, mas a linha de denúncia estava em silêncio. Num comunicado à imprensa, o procurador-geral de Ohio afirmou que as autoridades não suspeitavam de crime no desaparecimento da Paris, mas estavam preocupadas com sua segurança. O detetive Jason Golak, o responsável pelo caso, pediu à comunidade que verificassem as suas propriedades em busca de qualquer coisa fora do normal. Ele também solicitou que os moradores revisassem as filmagens das suas câmeras de segurança no dia de Natal, e a polícia, inclusive, já havia analisado algumas delas. A família da Paris, juntamente com os investigadores, continuou realizando buscas, revendo filmagens e seguindo todas as pistas. Eles até contrataram um investigador particular por um tempo, mas até hoje não há nem sinal da Paris Robson. A Rochelle afirmou numa entrevista para o podcast Unfounded que ela não encontrou nada de incomum nos pertences da Paris depois que ela desapareceu. Nem no celular, nem no computador, e tampouco havia buscas online estranhas realizadas nos dias que antecederam o seu desaparecimento. A Rochelle manteve o telefone celular da Paris com ela até o dia seguinte ao desaparecimento, e depois o entregou ao Departamento de Polícia de Massillon. Segundo a polícia, a análise do celular revelou algo inusitado. Foram encontradas mensagens de texto trocadas entre Paris e um homem, mas a identidade desse homem não pôde ser rastreada, porque ele utilizava um número de aplicativo de mensagens. Além das mensagens, também havia fotos enviadas e recebidas. A Paris estava se comunicando com alguém, mas o número não aparecia no telefone, nos registros telefônicos dela. Na verdade, o número não era rastreável porque se tratava de um número de texto, um recurso que permite ao usuário obter um número aleatório através de um aplicativo e fazer chamadas ou enviar mensagens. O mais curioso é que esse número pode ser descartado a qualquer momento, sem deixar rastros. Era alguém que realmente não queria ser identificado com quem a Paris estava falando. E nós não sabemos o teor dessas mensagens trocadas entre a Paris e esse homem porque a polícia nunca divulgou qual era esse conteúdo. De acordo com a Rochelle, a Paris não possuía um telefone descartável ou pré-pago. O investigador particular sugeriu essa possibilidade, mas a Rochelle nunca viu nada que indicasse isso. Ela nunca viu a Paris comprando um celular extra, colocando crédito, ou pagando pelo serviço de outro celular, nem sequer viu outro aparelho na casa delas. E ela convivia com a Paris diariamente. A Rochelle também tinha acesso à conta bancária da Paris, mas nem após o desaparecimento, nem antes dele, houve qualquer movimentação estranha ou suspeita que não pudesse ser explicada por ela. Outro mistério sem resposta foi o destino da Paris nos 10 minutos que ela saiu de carro no dia de Natal. Aparentemente, havia apenas 2 lugares abertos naquele dia na região,
que levaria 10 minutos para Paris ir e voltar, um drive-thru local a cerca de 3 minutos da casa dos avós da Paris e um posto de gasolina um pouquinho mais distante. Não havia nada no carro da Paris que indicasse para onde ela poderia ter ido, nem uma sacola ou nenhuma notinha, por exemplo. A Rochelle procurou por pistas nos itens deixados para trás, mas nada chamou sua atenção. Enquanto muita gente estava buscando pela Paris, outras pessoas se mostraram muito cruéis. A Rochelle e sua família receberam mensagens nas redes sociais alegando que a Paris estava viva, que ela tinha sido vista em lojas locais ou que alguém afirmava saber onde ela estava. Em outubro de 2020, surgiram rumores de que a Paris tinha sido encontrada sã e salva, mas a informação era falsa. Outros rumores ainda diziam que ela estava vivendo uma nova vida no Havaí com uma nova identidade. A Rochelle até recebeu uma mensagem de texto enquanto a mãe dela estava hospitalizada, afirmando que a Paris tinha sido sequestrada e que um resgate estava sendo exigido. A polícia alertou que golpistas frequentemente atacam famílias de pessoas desaparecidas, espalhando mentiras para tentar explorar a situação. Outra descoberta importante também foi feita após o desaparecimento da Paris. 3 ou 4 dias depois, uma tia paterna da Paris, irmã do pai dela, enviou uma mensagem de texto para Rochelle dizendo: "Olha, tô te enviando um e-mail e eu preciso que você veja agora." Ao abrir esse e-mail, a Rochelle encontrou o print de uma mensagem que tinha sido enviada pela Paris para um advogado. Nesse e-mail da Paris para o advogado, ela dizia o seguinte: "Sou vítima de um relacionamento narcisista e ele está tentando me chantagear." Não havia mais nada escrito. A Rochelle encaminhou imediatamente o e-mail para os investigadores. A tia da Paris era amiga do advogado que recebeu esse e-mail. Quando o advogado soube do desaparecimento da Paris, ele achou prudente mostrar o e-mail para a família dela. O advogado tinha tentado marcar uma reunião com a Paris antes dela desaparecer para que ela contasse mais sobre a situação e ele pudesse orientá-la sobre o melhor caminho a seguir. Mas essa reunião nunca aconteceu. Por isso, ele decidiu enviar o e-mail para a família, já que a Paris não era cliente dele. Então, ele não estaria violando a confidencialidade entre cliente e advogado. Uma das primas da Paris mencionou que ela estava namorando um homem que tentava afastá-la da sua família e amigos, embora nunca tenha ficado claro se ele teve alguma participação em seu desaparecimento. Eu não sei o nome desse homem, mas de acordo com a Rochelle, ele e a Paris se conheceram na Páscoa de 2018 ou 2019. Ela não se lembrava com precisão. Os dois se conheceram na casa de um amigo em Worcester, onde a Paris e a Rochelle tinham ido para o almoço de Páscoa. O rapaz era aluno da faculdade de Worcester e amigo dos anfitriões. Desde o início, a Paris e ele se deram bem. Começaram a conversar e perceberam que compartilhavam alguns interesses em comum. Ambos eram bons alunos nas suas faculdades e eram muito inteligentes. Após aquela Páscoa, a Paris e o rapaz continuaram a se ver. Embora ele nunca tenha visitado a casa da Paris e da Rochelle em Columbus, a Paris o visitava 1 ou 2 vezes por semana em Worcester, o que representava uma viagem de 1h30, toda semana. A Rochelle afirmou que a sua filha nunca se referiu a esse rapaz como seu namorado. Embora parecessem se gostar muito, eles não rotulavam o relacionamento. Pelo pouco que a Rochelle sabia sobre o rapaz, ele parecia ser uma pessoa legal, sempre foi respeitoso com ela quando eles se encontraram, e ele também parecia se dar muito bem com a Paris. Mas esse rapaz enfrentava problemas antes do desaparecimento da Paris, tanto problemas comportamentais quanto mentais. A Rochelle soube disso somente após o desaparecimento da filha.
Ela mencionou esse rapaz para a polícia quando foi questionada sobre os relacionamentos da Paris, e a polícia conversou com ele. E o álibi dele era que ele nem estava em Ohio quando a Paris desapareceu. De acordo com os investigadores, o rapaz havia sido liberado de uma instituição mental em Massillon alguns dias antes do Natal. Depois da sua liberação, ele foi levado de volta para a Geórgia, onde a sua família morava. Ele próprio informou a polícia sobre os seus problemas e o tempo que ele passou nessa instituição de saúde mental e comportamento. O ponto relevante aqui é que, embora o rapaz fosse estudante na faculdade de Worcester e morasse na cidade de Worcester, em Ohio, ele estava internado num instituto de saúde mental em Massillon, que ficava a apenas 2,5 km da casa dos avós da Paris, onde ela estava no Natal. Não só isso, mas ele já havia sido liberado do instituto no dia 25 de dezembro de 2019. Ele afirmou até que tinha sido liberado alguns dias antes, talvez até uma semana antes. Pelo menos foi isso que ele disse para a polícia. A polícia investigou essa informação, mas me parece uma coincidência muito grande o fato dessa instituição ser tão perto do local onde a Paris estava no dia de Natal, quando ela desapareceu. Eu realmente gostaria de confirmar se ele estava mesmo na Geórgia em 25 de dezembro. Eu espero que a polícia tenha checado o álibi dele, mas a polícia fez um trabalho tão qualquer coisa nesse caso que eu acho até... Não tem como garantir. Aqui eu duvido um pouco. Nós também não sabemos se a Paris estava ciente que esse rapaz estava internado em Massillon. A Rochelle acredita que a Paris não sabia, porque ela nunca comentou sobre isso com a mãe. E os dois pareciam ter diminuído o contato um pouco antes do desaparecimento dela. Isso levanta a dúvida. Será que eles terminaram ou a relação deles apenas esfriou? Ou será que eles ainda estavam juntos e eles só diminuíram o contato nessa época porque ele estava nessa instituição? E aí era mais difícil dela ir visitar ele ou falar com ele todos os dias, sabe? Eu encontrei 2 perfis da Paris no Facebook e ela postava muito ativamente até o seu desaparecimento. Muitas das postagens são públicas e várias delas indicam que ela pode ter passado por um término no final de novembro ou início de dezembro de 2019, pouco antes dela desaparecer. Mas isso é apenas uma suposição minha. A Rochelle comentou que esse rapaz demonstrou preocupação quando ele soube do desaparecimento da Paris. Ele disse algo como, nós temos que confiar que Deus vai trazer a Paris de volta. Você conhece sua filha, ela é muito inteligente, ela sabe se planejar. Não importa o que ela esteja enfrentando, ela vai superar. O rapaz e a Rochelle se comunicaram algumas poucas vezes, e foi somente pelo Messenger do Facebook. Ela nunca ouviu a voz dele nessas conversas que ela teve com ele, sabe? Ela nunca conseguiu ver o tom com que ele estava falando essas coisas e expressão da preocupação dele com a Paris. Ela também nunca teve uma interação mais pessoal com ele. O rapaz disse que não tinha ideia sobre o motivo do desaparecimento da Paris e ele também não ofereceu nenhuma opinião sobre o que poderia ter acontecido. Algum tempo após o desaparecimento da Paris, uma mulher, amiga da família e pessoalmente próxima da Rochelle, fez um post no Facebook insinuando que o sumiço da Paris seria uma consequência de algo que ela teria feito no passado, o famoso karma, né? De acordo com essa mulher, a Paris teria se envolvido com o marido dela. Em suas palavras, ela escreveu: "Se encontrarem a Paris, avisem que eu vou reorganizar os ossos do rosto dela por ter mexido com o meu marido." A Rochelle, preocupada, claro, entrou em contato com essa mulher, com a amiga dela, por mensagens. Mas ela foi recebida com respostas agressivas no mesmo tom do post. A raiva era evidente e a mulher não poupava críticas a Paris nem à família da Rochelle. Determinada, a Rochelle continuou tentando entender o que estava acontecendo.
Ela questionou a mulher sobre o que ela queria dizer com as mensagens, já que ela apenas havia postado informações vagas no Facebook, sem entrar em detalhes sobre o que realmente a incomodava. As respostas, no entanto, foram tão carregadas de raiva que a mulher não conseguia se expressar de forma clara. Tudo que ela dizia era: ela estava mexendo com meu marido. A Rochelle acreditava que ambas, ela e a mulher, eram boas amigas, por isso ela insistiu no contato. Mas quando ela ligava, a mulher não atendia, apenas enviava mensagens curtas e com um tom ainda mais hostil. A Rochelle encaminhou todas essas mensagens e o post do Facebook, claro, para os investigadores, na esperança de que isso pudesse ajudar de alguma forma. Depois, ela decidiu procurar o marido dessa mulher, o homem com quem a Paris supostamente teria se envolvido. Ao ser questionado, o homem confirmou que, de fato, ele e a Paris tiveram um relacionamento sexual. A Rochelle ficou absolutamente chocada. Ela nunca imaginou que a filha tivesse envolvida com o marido de uma das melhores amigas dela. Esse casal mora em Strasburg, uma cidade no sul de Ohio, que fica a cerca de 20 ou 25 minutos de Massillon. A polícia interrogou tanto o marido quanto a esposa, mas ambos tinham álibis para o momento do desaparecimento da Paris no dia de Natal. Durante aproximadamente 1 ano e meio, a Rochelle não teve mais notícias do casal, até que, de repente, o marido começou a segui-la no Snapchat. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar se ele sabia de algo sobre o desaparecimento da Paris, mas o homem apenas respondeu que não sabia de nada e expressou pesar pela situação. Eu acho que deve ser fácil você provar seu álibi no Natal, porque geralmente você passa com uma galera e tal, então deve ter muita gente corroborando que você passou. Ele passou, tava o dia todo comigo, tava o dia todo com a família, várias pessoas viram e tal, Sim. tal. E você tira foto também no Natal com as pessoas. É, verdade. Não é tão difícil quanto você lembrar que você fez num dia como outro qualquer. Quando a esposa foi questionada pela polícia sobre o motivo do post no Facebook, ela afirmou que estava tomada pela raiva. Segundo ela e o marido tinham ficado separados por um tempo, e foi apenas após a reconciliação que ela descobriu sobre o caso do marido com a Paris. O fato dela ter ficado sabendo depois de ter voltado com ele foi o que mais a deixou enfurecida, e foi por isso que ela decidiu publicar aquelas mensagens. Ela também deve ter ficado puta porque era a filha da melhor amiga dela, com quem o marido dela estava tendo um caso, né? O caso entre a Paris e o marido da amiga da mãe aconteceu em 2019 e durou cerca de 4 meses. Curiosamente, durante esse período, a Rochelle não teve notícias da amiga nem do marido dela. Na época, a Rochelle não estranhou essa falta de contato e ela não sabia nem que o casal estava em crise, nem nada parecido, sabe? Obviamente, a Paris também não mencionou nada sobre o afastamento da amiga e do marido, principalmente porque ela não queria que a mãe soubesse do caso dela. Quando a Rochelle foi questionada sobre como a Paris e o homem poderiam ter se comunicado para manter o relacionamento, ela sugeriu que o homem provavelmente usava aquele número de telefone que a polícia nunca conseguiu rastrear, o número que foi gerado pelo aplicativo de mensagens e tal. Mas isso nunca foi confirmado. Eu acho que faz todo sentido, né? Afinal, o cara queria se comunicar com a amante sem ser descoberto. Na época do desaparecimento, a Paris estava enfrentando algumas dificuldades. Havia algo que claramente estava tirando seu sono. Agora, com a revelação de que ela tinha um caso com um homem casado, surgiram especulações sobre uma possível gravidez. A Rochelle, no entanto, nunca soubera de algo nesse sentido. A filha nunca mencionou essa possibilidade e ela nunca suspeitou que a Paris pudesse estar grávida. A ideia de uma gravidez indesejada, ainda de um homem casado, marido da amiga da mãe dela, poderia de fato ser algo que afligisse a Paris e gerasse preocupação. Talvez a breve saída de Paris no dia de Natal, quando ela saiu de carro enquanto a Rochelle estava no banho,
Pode ter sido para comprar um teste de gravidez numa loja de conveniência, por exemplo. Mas isso é apenas uma suposição. Até porque, se ela tivesse ido até o posto de gasolina, um dos únicos locais abertos da cidade, talvez nós já soubéssemos dessa informação que ela teve na loja do posto. Então, essa é sim uma possibilidade, né? Mas não há nada concreto que possa confirmar essa teoria. A primeira teoria que eu quero discutir com vocês, que é inclusive a mais debatida nesse caso, sugere que a Paris pode ter descoberto a identidade da pessoa responsável pela morte do irmão, o Perry, e que essa pessoa, temendo ser exposta, a feriu para se proteger. Sabendo que a Perry estaria na cidade durante o Natal, como ela sempre estava, essa pessoa ou pessoas teria aproveitado a oportunidade. Vale ressaltar que o acidente que matou o Perry ocorreu em Massillon, o que torna essa hipótese plausível. É possível que a Paris tenha descoberto quem estava dirigindo o carro do irmão, mas não tenha conseguido reunir evidências suficientes para alertar os seus familiares e alertar as autoridades sobre as suas descobertas. Talvez ela tenha feito perguntas incômodas para as pessoas erradas, o que acabou a colocando na mira de alguém. A pessoa que dirigia o carro do Perry certamente era alguém em quem ele confiava, e talvez a Paris também confiasse nessa pessoa. Isso levanta a hipótese de que o responsável pelo acidente poderia ser um membro da família. Esse mesmo membro poderia ter estado na casa da avó durante o Natal, e talvez a Paris tenha confrontado essa pessoa, o que resultou no seu desaparecimento. Quem sabe ela tenha descoberto algo sobre algum familiar que ela nunca contou a ninguém, ou ela tenha ido até um vizinho para fazer mais perguntas. O problema com essa teoria, no entanto, é que se a Paris realmente tivesse ido se encontrar com alguém que sabia algo do acidente do irmão, é improvável que ela tivesse deixado seu celular no carro. Não faria sentido ela ter deixado o telefone carregando de forma deliberada, especialmente se ela tivesse indo a um encontro potencialmente arriscado. Além disso, é difícil acreditar que a Paris não teria tomado mais precauções ao confrontar a pessoa responsável pela morte do irmão. E também tem aquilo que o tio da Paris me falou, que aparentemente a família sabe quem é que estava dirigindo, sabe até que tinham 2 pessoas no carro além do Perry, e eles só não têm como provar. Mas isso não seria nenhum grande segredo, sabe? Algo que aparentemente todo mundo sabe, só não tem o que fazer a respeito. Eu acho uma teoria interessante, porque a gente sabe, mais ou menos, que era uma coisa que ela era obcecada. Sim. Então, pode ser que não que ela tenha descoberto alguma coisa, mas talvez que ela tenha... que a pessoa responsável... prova, né? Não, e que a pessoa responsável tenha descoberto que ela estava procurando e bibliotando e tal. E por mais que o tio tenha te falado aquilo, às vezes as pessoas falam o que vem na cabeça, Sim. Entendeu? Não necessariamente dá a impressão que eles têm e passa pra frente como se fosse verdade. Então, assim, eu não acho que a gente pode desconsiderar essa hipótese só porque o tio falou que, todo mundo já sabe. Mas será que a Paris ia sair pra encontrar pessoas largando celular, identidade, tudo assim, dentro do carro? Logo que o acidente do Perry aconteceu, a mãe dela, a Rochelle, também estava obcecada em descobrir quem estava dirigindo o carro. Mas aí, quando ela viu como a situação do filho era grave e que ele não ia se recuperar, a Rochelle mudou o foco dela para deixa eu cuidar do meu filho o melhor que eu puder, enquanto ele está aqui, e deixar ele o mais confortável possível, agora com as consequências do acidente, enquanto ele está em coma e tal. Meu foco tem que ser cuidar dele. E ela falou isso para Paris, olha, vamos cuidar do seu irmão, sabe? Vamos focar nele agora porque ele tá precisando da gente. Depois que ele morreu, a Rochelle meio que se conformou e não seguiu essa busca maluca por justiça. Uhum. Mas a Paris, mesmo com a mãe falando pra ela, não vamos fazer Deixa isso, quieto. vamos focar no irmão, no Perry, deixa quieto. A Paris continuou sempre muito obcecada em descobrir quem estava dirigindo aquele carro e provar quem estava dirigindo o carro.
É importante, né? Sim. São duas formas de lidar. A segunda teoria mais discutida sobre esse caso sugere que a Paris poderia ter encontrado um namorado ou ex-namorado, talvez aquele rapaz com quem ela estava se relacionando e que esteve na instituição em Massillon até pouco antes do Natal. E esse homem, segundo a teoria, poderia tê-la machucado. O problema com essa hipótese é que, para todos os efeitos, no dia 25 ele já estava na Geórgia com a família dele. Caso não tivesse conseguido comprovar o seu paradeiro, eu acredito que a polícia já teria tomado medidas contra ele. Parece mais provável que a Paris tivesse a intenção de clarear a cabeça mesmo naquela tarde. Algo estava acontecendo. Será que ela havia terminado recentemente um relacionamento? Será que ela estava preocupada com uma possível gravidez? Será que ela foi até um telefone público para ligar para alguém, talvez durante aqueles 10 minutos que ela saiu de casa? O telefone dela podia estar sem bateria e ela podia não querer fazer uma ligação na frente da família usando o telefone fixo. Então, teria ela marcado um encontro com alguém usando um telefone público naquela hora que ela saiu de casa? Talvez esse encontro tenha sido com um rapaz misterioso, talvez tenha sido com um homem casado. Quem ela poderia ter marcado um encontro, caso ela tenha feito isso? Infelizmente, não há nenhuma evidência que sustente essa possibilidade. E os dois homens em questão parecem ter álibis confirmados pelos investigadores. Se havia outra pessoa na vida da Paris além desses dois, a gente não sabe. A gente não sabe também quem é o homem narcisista que estava chantageando a Paris. Naquele e-mail que ela mandou para o advogado. Será que era um desses dois homens ou será que era uma terceira pessoa? Entende? Será que ela foi encontrar alguém? E chantageando por causa do caso, talvez? Chantageando por causa do caso, chantageando por causa de alguma coisa relacionada ao acidente do irmão, chantageando porque, sei lá, revenge porn. Uhum. Porque ela foi muito vaga naquele e-mail. O e-mail tinha uma linha. E é uma linha muito enigmática. A terceira teoria sugere que a Paris poderia estar profundamente deprimida e ansiosa. E que, diante da dor pela perda do irmão, ela teria decidido se machucar. O suicídio, nesse contexto, seria uma possibilidade. Isso me levou a questionar. Caso ela tivesse tirado a própria vida, como ela teria feito isso e por que o corpo dela nunca foi encontrado? Ao pesquisar sobre o Parque Shriver, em Massillon, eu descobri que há um grande rio, o rio Tuscarawas, a apenas algumas quadras de distância. Eu pesquisei no Google sobre esse rio, tentando entender se ele era um local comum para suicídios, por exemplo. Mas os resultados que eu encontrei falavam apenas de afogamentos acidentais. Não encontrei nenhum relato específico de suicídio no local. Mas aquele rio é muito grande e a gente deve considerar que em dezembro a água seria extremamente fria. Então, se a Paris tivesse entrado na água por vontade própria ou até só por acidente caído naquele rio, ela facilmente morreria de hipotermia. Além disso, a Paris desapareceu durante o Natal, uma época do ano conhecida por um aumento significativo no número de suicídios e tentativas. Outro ponto que chama a atenção é o fato dela ter deixado para trás a identidade, o celular e cartão bancário. Esse é um indício preocupante, porque pode sugerir que a Paris não queria ser rastreada através do GPS do telefone, ou que ela não queria ser identificada caso o corpo fosse encontrado. Infelizmente, esse comportamento não é raro em casos de suicídios. O grande obstáculo para a plausibilidade dessa teoria é o fato de que as buscas pela Paris começaram rapidamente. Em cerca de meia hora, a mãe e os familiares já estavam no carro procurando por ela nas imediações do Parque Shriver, mas não encontraram nenhum sinal da presença da Paris. Se a Paris tivesse cometido suicídio, é provável que o corpo dela tivesse sido encontrado, especialmente considerando o curto tempo entre o desaparecimento e o início das buscas por ela. O mesmo argumento pode ser usado para a teoria de que a Paris pode ter morrido acidentalmente, talvez até caindo no rio.
Eu acho que o corpo dela já teria sido encontrado se esse fosse o caso. Os cães farejadores, os cães, dos voluntários e um dos cães da polícia, aparentemente conseguiram seguir o rastro da Paris até a esquina da Rua 3 com a Rua Johnson, onde o rastro da Paris supostamente desapareceu. Foi nesse ponto que ela foi vista pela última vez por um conhecido da família que se aproximou dela e desejou Feliz Natal. Esse homem relatou que a Paris parecia estar esperando por alguém. Com o rastro terminando ali, surge a hipótese de que ela tenha entrado num carro naquele local. Seria possível que um estranho tenha parado e oferecido uma carona para Paris? Ou talvez alguém que ela conhecesse e estivesse de fato aguardando? Com base nas evidências disponíveis e no rastro seguido pelos cães, parece bastante plausível que a Paris tenha entrado num carro naquele ponto. Mas se isso realmente ocorreu, fica extremamente difícil identificar de quem era esse carro e para onde a Paris foi a seguir. E, claro, o que aconteceu depois disso. A Rochelle, junto com a família da Paris, mantém a esperança de que ela seja encontrada com vida. Contudo, é claro que essa esperança diminui com o passar do tempo. Estamos apenas esperando e torcendo para que alguém se apresente. Nós precisamos de um encerramento, declarou a Rochelle numa entrevista. Desde o desaparecimento da Paris, a família dela tem vivido um verdadeiro pesadelo, que foi intensificado pela morte de uma das primas da Paris, chamada Logan Woods. A Paris e a Logan eram inseparáveis, melhores amigas além de primas, e a perda da Paris foi um golpe devastador para Logan, que não conseguiu lidar com a dor e, infelizmente, tirou a própria vida. A Logan deixou um filho pequeno, que atualmente é cuidado pela irmã mais velha dela. E, além disso, a avó da Paris, a mãe da Rochelle, também faleceu recentemente. Se a Paris estivesse viva, é certo que ela teria feito o possível para voltar para casa, especialmente após perdas tão profundas como a da prima, que ela considerava melhor amiga, e da avó. Eu acho que a gente não precisa nem cogitar a hipótese da Paris ter só resolvido desaparecer, que nem a gente faz às vezes. Porque as probabilidades são 0. Eu tenho uma profunda simpatia pela Rochelle, a mãe da Paris, que perdeu os 2 filhos. Ela parece ser uma mulher muito forte, com dignidade, bondade e fé. E eu torço para que um dia ela consiga as respostas que ela tanto merece, em relação aos 2 filhos dela, porque ela não teve encerramento nem com o Perry, nem com a Paris. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Nicole Maldonado. Yeah! Muito obrigada pelo seu apoio, Nicole. É graças a pessoas maravilhosas como você que eu posso fazer esses casos desconhecidos, porém muito interessantes e misteriosos. Posso mandar um recado pra Nicole? Pode. Nicole, quando você fez o seu apoio, o iPhone embaralhou o seu e-mail. E eu acho que eu nunca mandei o convite do grupo por causa disso. Porque foi aquele e-mail @AppleID. Ah, tá. Então fica aí, Nicole. Entre em contato com a gente. Isso. E se você também quiser se tornar um apoiador e ganhar um agradecimento especial no fim de algum episódio, é só você apoiar a gente lá no Orelo ou no Apoia-se, certo, Alexandre? Certo. O que você acha que aconteceu com a Paris Hobson? Ela chegou perto demais de descobrir a verdade sobre o acidente do irmão? Será que algum dos homens com quem ela estava se relacionando foi o responsável pelo desaparecimento dela? E o que estava deixando a Paris tão ansiosa e tirando o sono dela? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz qual a sua teoria preferida e o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.